Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso do Candyman, ou Dean Arnold Corn. Então, esse caso vai demorar um pouco. Vamos passar uma hora aqui falando sobre esse assassino e sobre todas as vítimas. Então é um pouco gráfico. Vocês sabem que eu não mostro imagens nem sou tão descritiva, mas sim, vamos entrar em mais detalhes do que em outros vídeos. Aliás, recomendo que vocês peguem uma xícara de chá. Eu estou aqui com minha xícara de café, obviamente porque preciso de energia. Mas peguem alguma coisa para beber, relaxem um pouco porque isso vai demorar, embora eu não recomendo comer. Na tela vocês podem ver o resto dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada a dizer, vamos começar. Ele era Dean Arnold Corll. Nasceu em 24 de dezembro de 1939, em Fort Wayne, no estado de Indiana, Estados Unidos. Seus pais eram Mary Robinson e Arnold Edwin Corll. Dizem que o pai de Dean era bastante rigoroso com ele, enquanto sua mãe, por outro lado, o super protegia. E ela tinha motivos para isso, já que Dean sofria do que é conhecido como sopro cardíaco. Isso porque ele teve um caso não diagnosticado de febre reumática, que acabou resultando nesse sopro, que só seria diagnosticado anos depois, em 1950. Isso não só dificultava a atividade física, como também fazia com que as outras crianças praticassem bullying com ele. Riam dele por não conseguir participar das aulas de ginástica na escola. Arnold, o pai de Dean, admitiria depois que na verdade não gostava de crianças. Mais do que rigoroso, ele chegava a ser um pouco cruel. Os pais de Dean se divorciaram em 1946, quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Lembremos que, naquela época, os divórcios eram pouco frequentes e muito mal vistos pela sociedade. Apesar de estarem separados, Mary queria que a família continuasse unida pelos filhos, então todos se mudaram para Memphis, onde Arnold havia sido transferido pela Força Aérea. Em algum momento, os pais de Dean conseguiram se reconciliar e decidiram que iriam se mudar para uma cidade chamada Pasadena, no estado do Texas. Eles ficaram juntos por apenas mais 3 anos. Depois de finalmente se separarem, ainda estavam em Pasadena. Mary se casou novamente com um vendedor de relógios chamado Jake West, que também trouxe sua filha Joyce para se juntar à família. Por outro lado, Mary começou um negócio familiar de venda de doces chamado Pecan Prince, no qual Dean ajudava. Os filhos trabalhavam juntos para fazer os doces e depois os entregavam para Jake, que por ser um vendedor ambulante, os distribuía por onde ia. Acho que vocês já devem estar imaginando de onde veio o apelido de Candyman. Na infância, Dean era descrito como um garoto tímido que tinha dificuldade para socializar e também era muito inteligente na escola. Como eu disse antes, Dean não costumava se juntar com colegas de classe, não tinha amigos porque riam dele e acabou simplesmente não querendo se relacionar com as pessoas. É por isso que ele dedicava seu tempo livre à música e a tocar trombone. Sua melhor época foi no ensino médio, onde, apesar de ser uma pessoa solitária, fez as atividades que gostava e também saiu com algumas garotas nessa época. Ao completar 19 anos, Dean e sua família se mudaram novamente, mas desta vez se instalaram em Houston Heights, onde continuaram com o negócio de doces e abriram uma pequena loja. Pensem que até aquele momento a família trabalhava como podia na garagem de casa. Então, ter uma loja física fora de casa era um grande avanço. Nessa época, Mary pediu para Dean cuidar da avó paterna, que havia ficado viúva recentemente. Então, Dean foi para Indiana por 2 anos, deixando a loja de doces de lado. Quando voltou, começou a morar em um apartamento acima da loja e os vizinhos do bairro lhe deram o apelido de Homem Doce. Acontece que Dean tinha começado a dar doces para todo jovem que encontrava. Além disso, ele começou a ter o hábito de convidar adolescentes para a loja fora do horário de expediente. Nessa época, seu padrasto já suspeitava que ele poderia ser gay, mas Mary tinha certeza de que seu filho não era homossexual.
Depois de um tempo, Mary se divorciou de Jake West e abriu uma nova loja com outro nome, Coral Candy Company. Dean passou a ser vice-diretor da empresa, que começou a ter boas vendas e já contava com vários funcionários. Foi nessa época que um jovem funcionário da empresa decidiu contar para Mary que Dean havia tentado fazer avanços sexuais com ele. Imaginem que isso aconteceu por volta dos anos 60, mais ou menos, e havia bastante repúdio à homossexualidade. Na verdade, Mary era homofóbica e queria encobrir o que seu filho fazia. Então, em vez de ouvir esse funcionário, ela o demitiu. Assim, ela continuou ignorando a orientação sexual do filho por mais um período. Em 1964, Dean foi convocado para se juntar ao exército, apesar de sua condição cardíaca. Ele acabou indo para a Louisiana para fazer o treinamento básico. Incrivelmente, o que o tirou do exército não foi sua saúde física. Primeiro, ele foi transferido para serviços de conserto de rádios e depois disse que sua mãe precisava do filho para o negócio da família, então ele foi dispensado com uma baixa honrosa. Embora, naquele momento, poderíamos supor que o maior motivo pelo qual ele queria sair era por causa do tempo que passou no exército. Ele havia descoberto mais sobre sua homossexualidade, já que mais tarde confessaria aos amigos que teve várias experiências com colegas. Naquela época, soldados eram dispensados do exército por serem gays, não como um crime, mas como uma condição médica. No entanto, não foi o que ocorreu com Dean ao retornar para casa. Após sua breve passagem de 10 meses pelo exército, Dean se tornou o diretor da empresa de doces. E os vizinhos afirmavam que o jovem passava grande parte do dia rodeado de crianças a quem ele dava balas de presente. Ainda assim, Dean mantinha uma boa aparência diante das pessoas e até tinha uma namorada com filhos que o chamavam de papai. Mas, como alguns já sabem, manter as aparências é uma das coisas que os piores assassinos fazem muito bem. Ninguém parecia suspeitar que, na verdade, ele era uma pessoa sádica que buscava prazer sexual ao torturar os outros. A percepção que se tinha sobre ele, a de um homem que dava doces para jovens e crianças, mudou completamente. Na madrugada de 8 de agosto de 1973, alguns anos depois, o 911, naquela manhã ela recebeu uma ligação que finalmente descobriu tudo o que Dean Arnold Cole fez em segredo. Um jovem chamado Henley disse à telefonista que a polícia precisava ir rapidamente até onde ele estava porque ele havia matado um homem. Quando os policiais chegaram, viram duas pessoas muito assustadas, uma mulher e um homem. Também viram outro homem, maior do que eles, caído no chão, cercado de sangue e com 6 balas em seu corpo. E finalmente encontraram a pessoa que tinha feito a ligação, Henley. Ele começa a explicar como eles tinham chegado àquela situação e como ele mesmo havia ajudado o assassino, que naquele momento jazia morto no chão. O que vou relatar a seguir são os crimes do Candyman, contados como Henley fez naquele momento. Em 1967, Dean conheceu David Owen Brooks, de 12 anos de idade, a quem começou a abusar sexualmente em troca de dinheiro e doces. O jovem tinha um forte vínculo com Dean, a quem via como uma figura paterna, e Dean se aproveitava dessa relação para fins sexuais. David Brooks havia chegado até Dean graças a uma mesa de sinuca que ele instalou em uma das fábricas de doces em frente à sua escola. Lá, ele viu que Dean o tratava de maneira decente, ao contrário do resto do mundo, sendo esse mundo seus colegas de classe e seus pais. Quando Brooks precisava de algo porque brigava com a família, Dean deixava ele ficar em seu apartamento e também lhe dava dinheiro quando ele pedia. Mas havia condições. Na verdade, Dean o convenceu a trocar sexo oral por dinheiro e presentes. Enquanto isso, a mãe de Dean fechou a loja de doces e se mudou para o Colorado. Por sua vez, ele decidiu trabalhar testando relés em uma companhia de eletricidade. Lá, Dean tinha acesso à tinta acrílica, o que mais tarde permitiria que ele atraísse mais jovens com a promessa de poderem se drogar inalando um pouco da tinta acrílica. Um dia, Dean queria algo mais, então levou 2 adolescentes com ele para torturá-los sexualmente. Brooks entrou em sua casa e viu esses 2 jovens amarrados a uma grande tábua de madeira sendo torturados. A grande tábua de madeira foi algo que permaneceu durante o resto dos anos de assassinatos de Dean.
Quando Dean viu o garoto entrar, ele propôs que não dissesse nada e, em troca, ganharia um carro. Depois disso, aceitando o que estava fazendo, ele disse que se trouxesse outro garoto, ganharia $200. A extorsão e a influência de Dean sobre o jovem eram tão grandes que, em 1971, Brooks apresentou seu amigo Elmer Wayne Henley, sob a desculpa de que Dean tinha um trabalho para eles. Elmer Wayne Henley nasceu em 9 de maio de 1956, sendo o mais velho de 4 irmãos. Ele tinha um pai alcoólatra e abusivo, mas também uma mãe protetora que queria o melhor para seus filhos. Em 1970, seus pais se divorciam e ele começa a trabalhar para ajudar sua mãe a sustentar a casa. É por isso também que, naquela época, ele decide deixar a escola. Justamente essas razões fazem com que ele caia muito mais facilmente nas mãos de Dean, já que tinha uma grande necessidade de ganhar dinheiro. De qualquer maneira, Henley chegou com os mesmos problemas que Brooks. Na verdade, uma das principais coisas que eles tinham em comum eram as brigas dos pais. Aos 15 anos, quando deixou a escola, ele também fez isso. Eles começaram a passar muito tempo juntos, matando aula, e foi justamente matando aula em busca de diversão e consolo. Você conhece o Dean? Eles contaram para Henley que às vezes roubavam casas e que, se ele ajudasse, poderia ganhar um dinheiro extra para a mãe dele, com quem morava naquela época. Em uma das ocasiões, Dean perguntou a Henley se ele estaria disposto a matar, caso fosse necessário, e ele disse que sim. É então que Dean decide fazer a mesma proposta que fez para Brooks. Ele daria $200 para cada um por cada jovem que levassem para a casa. Embora Henley, na verdade, segundo ele, não soubesse para que ele queria, só viu dinheiro fácil, disse. Sim, posso fazer isso de levar as crianças, os jovens adolescentes para a sua casa enganados e não vou fazer muitas perguntas. Algum tempo depois, alguns amigos de Henley, David Hilligist e Melly Winkle, desapareceram a caminho da piscina pública. Claramente, naquele momento, Henley não fazia ideia do que poderia ter acontecido com eles, ou, em todo caso, quem os levou. Dean gostava de torturar os meninos de diferentes maneiras, como arrancar pelos pubianos um por um com uma pinça, enfiar pedaços de vidro em seus pênis e depois quebrar esse vidro, assim como também inserir dildos em suas cavidades antes de estuprá-los. Ele tomava cuidado para não fazer barulho, tampando a boca de suas vítimas e colocando música bem alta. Mas, além disso, para que não sujassem, ele colocava papel plástico embaixo da tábua de madeira onde os colocava. Às vezes ele até castrava as vítimas e, em algumas ocasiões, fazia isso com os dentes. Foi assim que, ao todo, com a ajuda de Brooks e Henley, Dean abusou e assassinou pelo menos 16 adolescentes. Todos moravam no bairro de Houston Heights e eram conhecidos de Brooks e Henley. A primeira vítima de Dean não foi um jovem de Houston Heights, mas sim Jeffrey Conan, um rapaz de 18 anos que estava pegando carona na estrada de Westheimer, no dia 25 de setembro de 70. Foi lá que Dean o pegou com sua caminhonete e se ofereceu para levá-lo até sua casa na Bracewood Place. Mas uma vez dentro do veículo, Dean abusou de Jeffrey e depois de estrangulá-lo, o enterrou em High Island Beach. Na verdade, Jeff não se encaixava nos gostos de Dean por garotos jovens, mas ele assumiu que era amigo de Jeffrey, que, por parecer mais jovem, Dean realmente poderia tê-lo confundido com um adolescente. Para piorar, obviamente, a família tentou registrar o desaparecimento, mas como ele não tinha 15 anos, por assim dizer, consideraram que ele era responsável por sua própria vida. Consideraram que ele simplesmente tinha saído de casa por vontade própria e, portanto, não iriam procurá-lo. E aqui quero fazer uma pequena observação. É que, neste caso em particular, disseram, ele não é muito grande. Não vamos procurá-lo porque tem que ser um adolescente para iniciar a busca. Provavelmente ele foi por conta própria porque já é um adulto responsável e isso seria aceitável se isso tivesse sido cumprido, se realmente tivessem procurado as outras vítimas, menores de idade, mas não foi assim. E já vou avisando que se vocês se lembram dos meus outros casos nos quais a polícia é bastante inútil, nos quais eu reclamo da inoperância de alguns departamentos de polícia, nesse caso vocês não imaginam como era o departamento de polícia de Houston. Era como se não existisse, simplesmente não havia departamento de polícia, eles não faziam absolutamente nada.
Nesse caso, a maioria das famílias, se não todas, descrevem essencialmente a mesma coisa. O mesmo que ninguém lhes deu atenção quando precisaram dentro do departamento de polícia. Ninguém acompanhando, o restante das vítimas foi trazido para Dean por Brooks e Henry. O modus operandi da quadrilha funcionava da seguinte maneira. Os garotos atraíam a atenção de suas vítimas oferecendo levá-los para casa ou com a desculpa de levá-los para uma festa. Era assim que as vítimas chegavam à casa de Dean e, uma vez lá, eram drogadas para que perdessem a consciência. Dean despia os adolescentes e os amarrava, às vezes em uma cama, mas geralmente os prendia a uma tábua de tortura onde eram amordaçados, abusados sexualmente, espancados, torturados, castrados e mutilados com facas, canivetes e tesouras. Após horas ou dias de tortura, eram finalmente assassinados com uma pistola calibre 22. Depois, Dean se desfazia dos corpos, jogando cal sobre eles e os enrolando em folhas de plástico, como se fossem balas. Em julho de 1973, Henley já tinha começado a ter aulas de direção em Bel Air. Nesse lugar, ela conheceu várias pessoas e de lá conseguiu encontrar uma ou outra vítima. Na verdade, até hoje, uma das pessoas que conheceu ela nesse lugar diz que se salvou e conta como. Rick Daniels tinha saído para fumar um pouco com Henry quando ele sugeriu ir a uma festa à noite. Na verdade, ele aceitou, ele ia, mas no final não conseguiu ninguém para levá-lo. Então ele acabou não podendo ir a essa suposta festa e assim evitou uma morte terrível. No entanto, quem não teve a mesma sorte foi Homer Luis Garcia, um garoto de 15 anos que também conheceu Henley na escola de direção de Bel Air. E ele não escapou dessa suposta festa. Ele pediu permissão à mãe. Ela disse que sim, e ele foi para nunca mais voltar. 3 meses depois do assassinato de Jeffrey, em 13 de dezembro de 70, David Brooks engana Danny Yates e James Glass, de 15 e 14 anos, para que entrassem em seu carro com a desculpa de levá-los para casa. Yates tinha uma namorada naquela época, Betty McCool Johnson. Até hoje, ela ainda guarda fotos dele em uma caixinha de joias que mantém com carinho. Mesmo tendo seguido em frente, casado e tendo um filho, ela ainda se recorda de Danny Yates. Da melhor forma possível, tentando não se lembrar do final horrível que a vida dele teve. Por curiosidade, naquela época, Brooks dirigia um Chevrolet Corvette de 1969 que o próprio Dean havia comprado para ele. Uma vez dentro do carro. Então, com esses jovens, Brooks dirigiu até a casa de Dean, onde ambos os garotos foram torturados e estrangulados, como de costume. Ambos casos foram parar nas mãos de 2 policiais diferentes que não fizeram a conexão de que eles haviam desaparecido da mesma forma ao mesmo tempo. Por isso, foi considerado imediatamente que Glass havia fugido de casa, já que ele já tinha feito isso antes por causa de uma discussão com o pai. Devido ao comprimento do cabelo, Yates ficou do outro lado. Alguém disse, por algum motivo, que o tinha visto em uma casa onde outros fugitivos se reuniam. Então a polícia simplesmente pegou esse fato e parou de procurá-lo, dizendo que ele tinha ido embora por vontade própria. Basicamente, se não havia evidência física de que alguém os tinha levado ou algo do tipo, eles não iriam procurá-los. Porque, claro, também tinham o suposto testemunho de que tinham visto Yates, então ele devia estar bem e não iriam investigar. Toda uma busca por um par de fugitivos. Confio que hoje isso tenha mudado, mas a verdade é que não tenho muita certeza de que seja assim. Suas famílias, da mesma forma, nunca deixaram de procurá-los. O pai de Yates se culpava por ter sido tão duro com seu filho e a mãe de Glass não parava de vê-lo em todos os lugares. Se via um adolescente na estrada, ela gritava que era seu filho, que precisavam voltar para procurá-lo. Infelizmente, o Candyman agia rápido, e nesse momento os 2 garotos já estavam mortos e enterrados. Não havia mais nada a fazer. Willie Glass, parente do jovem desaparecido, contou o seguinte sobre sua mãe e como ela lidou com o caso. Então, um dia, ela pegou uma arma e agarrou minha irmã mais nova, Pamela, e a arrastou para um quarto dos fundos. Ao chegar, a equipe da Special Weapons and Tactics atirou no chão e gritou: "Vocês não vão tirar a Pamela de mim como fizeram com o meu Jimmy?" Tiramos a arma dela e a levamos para a unidade psiquiátrica do condado de Harris. Ela nunca mais foi a mesma, e nem o resto de nós. Dean Cole não só matou 27 crianças, matou 27 famílias. Pelo lado de Dean, Curl.
ela decidiu mudar de lugar e se mudou para um apartamento na Mangum Road, porque tinha sequestrado um dos meninos muito perto da casa dela. Depois de Danny e James, vieram Donald e Jerry Waldrop, de 17 e 13 anos de idade, que foram sequestrados. No dia 30 de janeiro de 1971, como de costume, de alguma forma, Dean conseguiu enganá-los, provavelmente com a promessa de um pouco de maconha ou álcool. Dean os amarrou à tábua de tortura que costumava usar. Um deles, algemado por uma mão e um tornozelo de um lado da tábua, o outro na posição oposta. Como parte da tortura, disseram aos irmãos que aquele que conseguisse matar o outro a golpes, ainda algemado por uma mão à tábua, seria libertado. Os dois passaram o dia lutando para vencer o irmão, usando sua única mão livre até que ambos estavam quase mortos. Na verdade, nenhum dos dois sobreviveu porque quando Dean voltou, simplesmente estrangulou os dois e se livrou dos corpos deles, como de costume. A polícia não só não fez a conexão entre este e os outros casos, como também continuou tratando o fato de adolescentes desaparecerem como se tivessem fugido de casa. O pai desses dois meninos passou 8 meses tentando, sem sucesso, que fizessem algo para procurar seus filhos. Literalmente, indo até a delegacia de polícia para pedir que fizessem algo e recebendo como resposta: "O que o senhor está fazendo aqui? Por que não vai para casa?" Nunca disseram que iriam investigar, nunca fizeram absolutamente nada pelos filhos dele. 2 meses depois, em 9 de março do mesmo ano, Randall Lee Harvey, de 15 anos, desapareceu quando voltava para casa. Depois de não ter voltado por 2 dias, sua mãe fez o boletim de ocorrência de pessoa desaparecida e mais tarde ligou para a polícia para avisar que Harvey e Brooks já haviam brigado antes e que Brooks tinha ameaçado de morte seu filho. No entanto, assim como nas outras desaparições, a polícia não seguiu as pistas oferecidas por amigos e familiares. Declarou Harvey como fugitivo, sugerindo que talvez tivesse partido para se afastar de Brooks. Eles não investigaram Brooks. Isso, é claro, não era verdade, mas eles se recusavam a enxergar ou sequer procurar pistas sobre isso. Infelizmente, este é um dos casos na história do Candyman que ficaria sem solução por 35 anos. Já que todas as suas fotos se perderam no incêndio da sua casa, então, quando seus restos apareceram, finalmente não puderam ser identificados. Anos depois, a irmã de Harvey viu o corpo e o reconheceu pelo cabelo, mas sua mãe não queria acreditar. Ela sabia que ele estava morto e não queria saber de mais nada. A mãe de Harvey morreu em 1994, 14 anos depois. As irmãs do jovem fizeram o que sempre estiveram esperando, 2 vezes com um intervalo de 14 anos. Elas deram ao laboratório amostras do seu DNA e essa informação, junto com os perfis forenses, finalmente confirmou o que ela acreditava. O corpo era de Harvey. Tudo o que as irmãs queriam era dar um funeral para Harvey antes que elas mesmas morressem. Em novembro de 2008, eles finalmente conseguiram. Depois, as irmãs o cremariam e pensavam em espalhar suas cinzas no lago, que foi o local de descanso final da mãe delas, dizendo: "Ele precisa estar pescando com a mamãe." Ela teve uma vida bastante difícil. No dia 29 de maio, David Hilligest, um garoto de 13 anos, foi sequestrado junto com seu amigo Gregory Malley Winkle, de 16 anos. Winkle já havia trabalhado anteriormente na fábrica de doces de Dean. Quando desapareceram, a polícia novamente ignorou o caso. Porque naquela noite, Selma Winkle tinha recebido uma ligação do filho dizendo que iria nadar na praia com alguns amigos. Então, mais uma vez, acusaram outro jovem de ser um fugitivo, alguém que tinha fugido de casa por vontade própria. Enquanto Hilligist tinha planejado uma viagem de férias com a família assim que terminasse o ano letivo, era estranho que ele tivesse fugido assim. Além disso, ele não tinha levado nenhum dinheiro. Embora o realmente incrível fosse que a polícia tenha visto tantos jovens desaparecerem de suas casas. E mesmo assim achavam que definitivamente todos estavam indo embora porque queriam fugir dos pais ou por outros motivos. Se não quisessem trabalhar, diriam: "Dá para perceber que estou brava com a polícia de Houston?" Henley, o outro sócio de Dean Curl, ajudou na busca pelos meninos porque tinha sido amigo de Hilligist. Lembro vocês que, segundo ele, até esse momento, segundo ele não sabia o que Dean fazia com os meninos que levava para casa. Mas aqui ele começou a juntar as peças e perceber que algo definitivamente não estava certo. Os Hilligist também pegaram dinheiro emprestado em uma cooperativa de crédito do bairro para contratar um detetive particular, que descobriu uma nova teoria.
As crianças poderiam ter sido sequestradas por um homem chamado Chicken Joe, conhecido por fornecer prostitutos masculinos para clientes homossexuais. A notícia levou os Hillegeest, junto com Cynthia e seu filho Stanley, a dirigir até a região de Montrose, em Houston, para sentar-se do lado de fora do bar gay Silver Dollar Saloon, olhando para a porta, na esperança de ver seu filho e irmão. Mas isso claramente não aconteceu, porque essas pessoas não tinham nada a ver com o caso. Dorothy Hillegeest nunca deixou de procurar seu filho. E assim ela encontrou muito mais informações do que a polícia conseguiu durante todo o caso. Ela foi perguntando de pessoa em pessoa entre os esforços que fez. E assim ela percebeu que Mali, outra das vítimas, tinha um amigo com um Plymouth GTX. Acontece que ela tinha visto um desses carros no bairro com a placa TMF724. Esse carro estava registrado no nome de Dean Corll, mas como ela não contava com a ajuda da polícia, não podia saber disso. Se tivesse sido assim, o caso teria sido resolvido naquele momento e muitas vidas teriam sido salvas. Ainda se sentindo perseguido, Dean mudou de casa mais uma vez. E assim, as mortes continuaram como se nada tivesse acontecido. Em 17 de agosto de 1971, ele sequestrou Ruben Watson, de 17 anos. O garoto ligou para o pai, avisando que não voltaria para casa naquela noite, pois sairia para uma festa com um amigo. David Brooks era um dos únicos casos em que o nome de um dos cúmplices era revelado. Mas, novamente, incrivelmente, para a surpresa de todos, a polícia não fez nada. Outro jovem, entre 13 e 17 anos, desaparece. Não há mais casos de fugitivos que certamente estão fugindo dos pais ou algo assim. Claro. Em 9 de fevereiro de 1972, o filho do comissário de polícia de Houston, Willard Rusty Branch Jr., desapareceu. E vocês vão dizer que bom que finalmente ele resolveu mexer com um policial, porque é uma tragédia, claramente, mas ainda assim, pelo menos, vão conseguir impedir futuros assassinatos. Não, porque o pai do jovem morreu de um ataque cardíaco algumas semanas depois do sequestro. E só em 1985 é que os restos foram identificados como sendo do garoto desaparecido. Segundo o depoimento de Henley, o momento em que ela percebeu o que estava acontecendo foi no assassinato seguinte. Em seu depoimento, ela diz não saber dos anteriores. Ela também descreveu que David Brooks estava se tornando bastante sádico em sua participação nos sequestros e assassinatos. Em uma ocasião, Dean atacou Brooks de surpresa e chegou a violentá-lo. No entanto, Brooks continuou participando de tudo isso. Em 1972, assassinaram Frank Aguirre, de 17 anos, no dia 24 de março. Henley estava andando com Dean e Brooks quando eles encontraram Frank Aguirre, a quem Henley convidou para ir à casa de Dean fumar maconha. Com os três, Frank aceitou. Ele tinha dito à namorada, Rhonda Williams, que iria buscá-la depois de terminar o turno no trabalho. Claramente, ele nunca chegou. Henry era amigo de Frank Aguirre, inclusive foi à casa da família dele meses depois. Questionou se tinham informações, pegou panfletos de busca, deixou a casa e os espalhou na rua. Ele ajudou o amigo a entrar no carro e depois não parecia demonstrar remorso. Ele foi até a casa da família. Sim, mas o mais provável é que ele estivesse procurando respostas sobre se eles sabiam algo sobre Dean Corll ou se estavam a salvo da polícia. Ao chegar com Frank à casa de Dean, o jovem foi abusado sexualmente, torturado e mais tarde estrangulado. Segundo Henley, ele tentou impedir Dean sem sucesso e foi quando descobriu o que ocorreu com seus dois amigos desaparecidos. Dean contou a ele como David Hillegeest e Melly Winkle haviam sido assassinados da mesma forma que morreram no quarto de Dean, e mais tarde enterrados em um galpão alugado. Dessa história surge um pouco aquele ditado de nunca aceitar doces de estranhos ou entrar na caminhonete de um desconhecido, que é justamente o que acontecia com as vítimas. Em 20 de abril de 1972, Mark Scott, de 17 anos, saiu de casa para passar o fim de semana no México, mas nunca voltou. A família dele procurou por ele, mas não conseguiu encontrá-lo. Então recorreu à polícia de Houston. Na verdade, que piada boa. Mark já tinha sido preso antes por portar uma faca proibida, então decidiram que ele devia ter fugido de casa. Alguns dias após o desaparecimento, a família do jovem recebeu uma carta, supostamente de Mark, dizendo que ele estava em Austin, Texas e que ficaria lá por alguns dias. Ele também disse que tinha encontrado um trabalho que pagava $3 por hora.
Avisou que voltaria para casa quando tivesse dinheiro suficiente para pagar um advogado. Tentaram dizer à polícia novamente que tudo isso era muito suspeito. Mark não tinha levado sua moto. Era estranho que ele saísse para procurar trabalho do nada sem ela. Mas para o departamento de polícia de Houston, que a essa altura eu estou convencida de que não tinha nenhum pingo de vontade real de trabalhar. Continuavam dizendo que a história real era que o jovem tinha fugido de casa. Veja, a essa altura, os pais dos jovens desaparecidos já estavam começando a perceber que havia coincidências. Em vários dos casos, uma das maiores coincidências era que os nomes Henley e Brooks apareciam com frequência e, como eu disse, Mark carregava uma faca com ele. Ao ser capturado por Dean e seus cúmplices, ele tentou se defender enquanto amarravam suas mãos. E ele até conseguiu rasgar a camiseta de Dean e tirar um pouquinho de sangue dele com a ajuda de sua faca. Mas ainda eram 3 contra 1. Ele não tinha muitas chances de sobreviver e, no final, não sobreviveu, especialmente considerando que Dean tinha uma arma com a qual o ameaçou, fazendo com que Mark desistisse. Em 1969, os pais de Billy Bulge haviam perdido seu filho Marvin em um acidente de carro e logo enfrentaram outra perda. Seu filho, Billy Gene Bulge Jr., que havia saído junto com seu amigo Johnny DeLome, de 16 anos, um ano mais novo que ele. Supostamente, ele enviou uma carta dizendo que tinha conseguido um emprego em Austin, a mesma história de antes. Eles tinham saído em 21 de maio de 1972 e alguns dias depois chegou essa carta. Queridos mamãe e papai, sinto muito por fazer isso, mas Johnny e eu encontramos um emprego melhor. Trabalho para um caminhoneiro que transporta cargas de Houston a Washington. Voltaremos em 3 ou 4 semanas. Em uma semana, enviarei dinheiro para ajudar você e a mamãe. Com amor, Billy. O pai de Billy, que trabalhava nesse tipo de serviço, sabia que não existia nada parecido naquela época. A família de Johnny recebeu uma carta muito parecida, mas eles sabiam que seu filho não conseguia escrever tão bem quanto o que estava escrito naquela carta. Não me falem sobre a polícia. Desta vez, a família começou a buscar respostas por conta própria. Eles se lembraram que David Brooks uma vez tinha dado maconha para Billy, o que eles tentaram denunciar à polícia. Também se lembraram que a casa de Dean Corll era um lugar frequente para as crianças do bairro. Billy já havia trabalhado para Dean, vendendo doces de porta em porta. Quando a senhora Bulge perguntou ao Billy o que ele e as outras crianças faziam durante horas na casa de Dean Corll, Billy respondeu: "A gente liga o estéreo, assiste televisão e o Dean mostra coisas pra gente." Uma vez ele mostrou as algemas dele pra gente. Estávamos lá com mais alguns garotos, David Brooks e mais alguém, e eles começaram a brincar com as algemas e colocaram em um dos meninos. Dean não conseguiu encontrar a chave para tirar suas algemas. O pai de Billy tinha muita clareza de que não era normal para um homem daquela idade estar brincando com garotos tão jovens. Além disso, brincadeiras com algemas. Havia adolescentes e até algumas crianças. Ainda assim, quando Billy desapareceu, uma das primeiras pessoas para quem seus pais ligaram para ficar de olho caso o visse foi Dean Corll. Eles também ligaram para Wayne Henley para ver se ele sabia de algo. E ambos disseram que fariam o que pudessem, aparentemente preocupados. Preocupados eles não estavam, ao menos não pelos garotos. Billy Bulge e Johnny DeLome estavam amarrados na cama de Carl, e depois que Dean terminou com eles, estrangulou Bulge. DeLome, por sua vez, continuava vivo preso à cama, ao lado do corpo do seu amigo. Henley gritou naquele momento, "Olá, Johnny!" e atirou no menino quando ele virou a cabeça, ferindo-o. Ela contou que a bala atingiu o nariz do menino, que olhou para cima e perguntou, "Wayne, por que você atirou em mim?" "Por favor, Wayne, por favor, não faça isso", mas Henley atirou de novo, desta vez matando-o. Ambos os meninos foram finalmente enterrados na praia de High Island. Durante o tempo em que Carl morava na rua Schuler, o trio atraiu um jovem de 19 anos chamado Billy Riedinger para a casa. Riedinger foi amarrado à tábua de madeira, torturado e abusado por Dean. Brooks afirmou mais tarde que persuadiu Dean a permitir que Riedinger fosse libertado, e o jovem pôde sair da residência, ou seja, ele realmente sobreviveu. Obviamente, mais tarde, quando tudo isso veio à tona, muita gente se perguntou por que Riedinger não disse nada. Há quem até o tenha acusado de ter deixado que mais jovens morressem nas mãos do Candyman por não ter ido à polícia. Mas sejamos realistas, vocês ouviram tudo o que eu disse antes.
Além da vergonha ao denunciar, teria que lidar com o trauma de enfrentar um julgamento assim. E além disso, provavelmente a polícia não teria feito nada além de chamá-lo de mentiroso e rir dele. Não acho que ele possa ser culpado por não querer falar sobre isso. Enquanto isso, Dean continuava se mudando para não ser descoberto. Steven Sickman, de 17 anos, desapareceu em 19 de julho de 72. No dia em que desapareceu, ele e sua irmã mais nova, Sandy, brigaram. Ela tinha 3 anos a menos que o irmão e gostava de um dos amigos dele. Ela disse: "Éramos um irmão e uma irmã típicos. Nós nos provocávamos e irritávamos um ao outro." A família denunciou o desaparecimento dela, mas a polícia achou que era só mais uma fugitiva. A mãe dela, Irma, estava sozinha e dirigiu pela cidade durante semanas procurando por ele, sem sucesso. Inclusive, Sandy, a princípio, pensou que o irmão tinha saído de casa, já que ele falava o tempo todo em ir morar na Baixa Califórnia. Ela disse: "Era um adolescente típico, tentando descobrir o que precisava fazer por si mesmo." Steven era protetor com sua irmã mais nova, especialmente porque sofreu queimaduras quando era bebê, o que o obrigou a usar uma peruca em vez de cabelo. Ele sempre a defendia e protegia, faziam tudo juntos. Na noite em que desapareceu depois da briga, ele tinha ido ao quarto de Sandy para pedir desculpas a ela, e foi a primeira vez que ele pediu desculpas. Ele até prometeu levá-la ao Astroworld, um parque de diversões em Houston, que desde então foi fechado. "Nós cuidávamos um do outro", disse Sandy. "Ele era um bom garoto. Sinto muita falta dele." Sigmund tocava guitarra e bateria, adorava desenhar, gostava de estar ao ar livre, sair com os amigos e surfar na praia. Ele ganhava dinheiro trabalhando meio período no Dairy Queen local e cozinhava muito em casa. A família diz que o vazio que ele deixou foi enorme. E mesmo assim, Irma entrou em contato com a polícia depois de saber sobre os assassinatos em massa de Houston e perguntou se algum dos corpos encontrados poderia ser o de seu filho, mas foi ignorada. "Não entendo por que ainda falo da polícia. Eles eram muito inúteis em Houston. Isso me faz questionar se era assim nos outros casos também." E o lugar simplesmente era um caos constante. Steven passou a ser um desses corpos reconhecidos muitos anos depois, em 21 de agosto de 1972. Roy Bunton saiu de casa para trabalhar como assistente em uma sapataria localizada no Northwest Mall. O shopping só estava aberto há 3 anos e era considerado uma das maiores áreas comerciais de varejo da cidade. Ele ia a pé e nunca chegou ao trabalho nem voltou para casa. Em 2009, a irmã de Bunton ligou para o antropólogo forense que trabalhava para identificar os restos desse caso e descreveu seu irmão Bunton. Ele era alto e loiro, com um sorriso grande e pernas incomumente longas. Em 2010, provas forenses determinaram que o corpo de Michael Bosch não estava enterrado no túmulo de sua família. Também foi determinado que os restos enterrados como Michael Volk, na verdade, pertenciam a Roy Bunton. A polícia deu respostas à irmã de Bunton, que sempre se perguntou se seu irmão, cujo desaparecimento se encaixava no perfil, havia sido uma das vítimas de Dean Corll. Em 2 de outubro, Wally J. Simonox e Richard Hembry, de 14 e 13 anos, foram vítimas de Dean Corll. Eles iam passar a noite juntos. Quando anoiteceu, Simonox entrou em contato com sua mãe por telefone e gritou "mamãe" antes de ser desconectado da linha. Foram as últimas palavras que ela ouviu de sua filha e filho. No dia 12 de novembro do mesmo ano, Richard Alan Kepner desapareceu de Heights quando estava indo ligar para sua noiva de um telefone público. Ele foi encontrado enterrado na praia de High Island, mas só em setembro de 1983 seus restos seriam identificados. 19 anos, era visto pela família como um jovem rebelde. Por isso, eles acreditaram no que a polícia dizia, que ele tinha fugido. Joseph Lyles, de 17 anos, foi a vítima número 28 de Dean, para a qual ele não precisou de ajuda. O jovem morava perto da casa dele e, naquela época, Henley já tinha se mudado para um lugar mais distante, então não podia ajudá-lo com todos os garotos. Então ele decidiu fazer isso sozinho para saciar seu apetite, por assim dizer. Ele foi um dos jovens que demoraram anos para ser identificado e que finalmente pôde ser revelado graças aos avanços da tecnologia de DNA. Pouco mais de um mês após se mudar para seu apartamento na Weird Road, Dean se mudou para a antiga casa do pai, na 2020 Lamar Drive. Se não fosse pelo seu fim iminente, especialistas disseram que o mais provável é que Dean tenha criado seu próprio espaço para seus chamados jogos.
um lugar escondido na casa, parecido com outros casos de assassinos, nos quais eles criam seu próprio escritório, perfeito para matar. Dizem isso porque naquele momento ele estava em um lugar estável no qual podia ficar indefinidamente. Como podem ver, os crimes ocorreram em longos intervalos entre eles e em 1973, ele não voltou a atacar até meados do ano, mas os sequestros se tornaram muito mais frequentes. Dizem que esse pequeno hiato ocorreu devido a uma doença que o acometeu por alguns meses, deixando-o sem energia para prosseguir. Henley descreve como percebia Dean quando ele voltou a querer matar. Dizia que dava para sentir sua sede de sangue, evidente nos movimentos dele. Ela recorda que ele começava a fumar, algo incomum para ele, enquanto dizia que queria pegar outro garoto. Nessa época, já tinham se passado alguns anos desde que eles começaram a trabalhar. Em julho de 1973, David Brooks se casou. David Brooks se casou com sua noiva que estava grávida e se chamava Bridget Jones. Claramente, tendo uma família, ele já não podia mais se encarregar dos trabalhos que faziam, então deixou Henley sozinho com Dean. Devo dizer que provavelmente foi para melhor, já que se ele estivesse presente nos próximos ataques, talvez não contaríamos a mesma história. Lembremos que ele também era descrito por Henley como uma pessoa com certa sede de sangue, alguém violento. E pode ser que, como as coisas aconteceram nos momentos finais, ele estivesse lá para defender o Dean mais do que para atacá-lo, mas estou me adiantando. No dia 4 de junho daquele ano, Dean sequestrou Billy Ray Lawrence, de 15 anos. Lawrence disse ao pai naquela noite que ia pescar com alguns amigos e voltaria para casa em alguns dias. Ao contrário das outras vítimas anteriores, Dean manteve esse jovem vivo por 4 dias. Lawrence e seu pai não tinham um bom relacionamento na família. O próprio pai disse que uma vez que o pegou fumando maconha, o bateu e depois o fez jogar o cigarro fora. E que depois disso, Lawrence tentou dar a volta por cima na vida, comprando uma bicicleta nova por $150 em prestações. E arranjando uma namorada com quem estava muito feliz, que era 5 anos mais velha que ele. Mas em uma noite, a bicicleta que ele havia trabalhado para comprar e ainda estava pagando foi roubada. E a partir daí ele começou a ter problemas na escola. Na verdade, vendo tudo isso, os pais não se surpreenderam ao saber da viagem de pesca dele. Também não ficaram surpresos quando receberam a carta do filho dizendo que tinha conseguido um emprego em Austin e que ficaria lá durante todo o verão. O pai de Lawrence, que se arrepende muito do que aconteceu com o filho, tem como consolo que as últimas palavras que trocaram antes de ele desaparecer foram "eu te amo". E para adicionar um pouco de perversidade a tudo isso, Henley ligou mais ou menos um mês depois para perguntar sobre seu suposto amigo. E alguns dias depois disso, depois de ligar para a casa, o lugar foi misteriosamente roubado. Alguém que conhecia a estrutura da casa e seus cantos tinha feito isso. E embora suspeitassem dos amigos de Lawrence, não foi especificamente de Dean e Henry. Nesse mesmo mês também, o Candyman matou Raymond Blackburn, de 20 anos, a vítima mais velha desse homem. Blackburn já era casado e estava a caminho de ver seu filho recém-nascido. Depois, em 13 de julho, o Candyman matou Homer Luiz Garcia, de 15 anos. Ele havia conhecido Henry nesse local de aulas de direção em Bel Air no dia 7 de julho daquele ano. Garcia ligou para o pai dele para avisar que passaria a noite com alguns amigos. Deixaram ele morrer sangrando em uma banheira. Onde estava a polícia? Pra quê? Perguntam se já sabem. Não estavam? Direto spoiler, não estavam. No dia 12 de julho, John Manning Sellers desapareceu 2 dias antes do seu aniversário de 18 anos. Na verdade, estima-se que ele cruzou com Henley e Dean enquanto eles escondiam um corpo e por isso atiraram 3 vezes no peito dele e o enterraram com toda a roupa. 6 dias depois, Dean matou Michael Anthony Bulk, também de 15 anos. E se o sobrenome soa familiar, é porque Tony era irmão de Billy, a quem Dean havia assassinado apenas um ano antes. A diferença é que ele era conhecido como um fugitivo. Nessa época, ele já tinha fugido de casa 3 vezes, mas sempre voltava. Então, não o procuraram usando essa desculpa? 19 de julho de 1973. Jenny, a mãe de Mike, deu um pouco de dinheiro para ele cortar o cabelo e também para comprar um maço de cigarros. E o jovem simplesmente saiu pela porta.
Esse momento em que ele saiu pela porta seria o último em que Jane e Billie Jean Sr. veriam seu filho. Billie Jean Sr., ao perceber que mais um de seus filhos desaparecia, chamou a polícia como deveria fazer. Ela também estranhou que seu filho saiu para fazer compras após cortar o cabelo e não retornou. Ele não teria levado os sapatos novos que sua avó tinha comprado para ele, nem roupas em geral para se trocar. Ela queria denunciar o desaparecimento, mas a resposta da polícia foi a de sempre. O que você espera que façamos? Então, Butch se dedicou a dirigir pelo bairro procurando seus filhos, tanto Billy quanto Michael, que agora também estava desaparecido. Eles encontrariam o corpo de Tony mais tarde no galpão de barcos de Dean, embora seus restos tenham ficado por um tempo entre os não identificados. E, infelizmente, os pais acabariam enterrando o corpo errado no jazigo da família. No dia 25 de julho, Dean assassinou Marty Jones, de 18 anos, e Charles Carey Coble, de 17 anos. Antes de morrer, Marty Jones foi forçado a assistir enquanto torturavam, agrediam sexualmente e matavam a tiros seu melhor amigo. Enquanto esperava sua vez, Henley lutou para matá-lo e acabou tendo que chamar Dean para terminar o trabalho. Henley enterrou os dois no galpão de barcos, sem a ajuda de nenhum dos outros assassinos. E agora temos a última vítima de Dean Arnold Curl, o Candyman. Ele era James Dremala, um garoto de 13 anos que foi assassinado em 3 de agosto de 1973. O adolescente planejava levar sua namorada para assistir Viva e Deixe Morrer, o último filme de James Bond. E ele estava juntando garrafas para pagar o encontro, que seria naquele domingo. Naquele momento, ele queria ir a uma loja de conveniência para devolver as garrafas, mas sua mãe pediu para que ele não fosse e disse: "Não quero que você saia de bicicleta depois que escurecer." Ele não lhe deu ouvidos, subiu na bicicleta e disse: "Ai, mãe, volto em alguns minutos, não vou demorar muito." Nunca mais o viram. Ele nunca se atrasava, nunca saía sem avisar. Era muito estranho ele simplesmente ter desaparecido, então algo tinha que estar errado. Sua irmã Michelle o lembrava brincando como um bom irmão mais velho, doce, afetuoso e carinhoso, e tão malvado quanto podia ser com sua irmãzinha. Seus pais o lembram como um menino preso naquele momento, se afastando em sua bicicleta rumo a um terrível encontro com a morte. Rimala andava de bicicleta em Pasadena, não muito longe de onde morava Dean, na casa de seu pai. Quando o trio o viu com suas garrafas, eles o atraíram com uma história sobre algumas garrafas vazias de Coca-Cola que Dean supostamente havia encontrado em sua caminhonete. E que o garoto, se quisesse, podia ficar com elas sozinho porque não precisava delas e queria se livrar delas. Rimala levou as garrafas até a loja e depois voltou para a caminhonete para agradecer a Dean. Foi então que esse homem se lembrou de que tinha um monte de garrafas em casa. Ao chegar lá, Rimala foi convidada para ficar. Ela ligou para o pai perguntando se podia ficar para uma festa em Pasadena. O pai dela disse que não, que era para ela estar em casa em 20 minutos e encerrou a ligação. Essa seria a última conversa que os dois teriam. Pouco depois de fazer a ligação, Dremala já estava na prancha de madeira. O assassinato desse jovem foi tão terrível, segundo os relatos, que Dean teve que usar um avental para proteger sua roupa do sangue. Dias depois, na noite de 7 de agosto, Henley estava preparado para entregar uma nova vítima a Dean, um amigo dele chamado Timothy Cordell Curley, de 19 anos de idade. Henley executou seu plano, como fazia normalmente, convidando a vítima para a casa de Dean para beber cerveja e fumar maconha. No entanto, naquela noite os planos mudaram um pouco. Uma vez na casa, Curley e Henry beberam álcool e cheiraram tinta até mais ou menos a meia-noite quando ficaram com fome. Então, nessa hora, eles dirigiram o Volkswagen do Curley até a casa do Henry, onde encontraram uma amiga do Henry, Rhonda Williams, de 15 anos, que tinha tido uma briga com seu pai bêbado e decidiu sair de casa até que ele estivesse sóbrio. Williams estava muito preocupada desde aquela noite em que seu noivo, Frank Aguirre, desapareceu. E as coisas com seu pai não estavam nada bem, então ela definitivamente estava muito triste naquele momento. Henley também a convidou então para a casa de Dean e os três entraram no carro de Curley, voltando para Pasadena. Eles chegaram por volta das 3 da manhã do dia 8 de agosto e quando Dean os viu, ficou terrivelmente bravo. Ele demonstrou muita raiva por terem levado uma mulher para sua casa. Naquela noite, os 3 adolescentes beberam e usaram drogas até perderem a consciência, inclusive Henley. Horas depois, quando acordou, na madrugada de 8 de agosto, Henley percebeu que estava amarrado e amordaçado.
e ao seu lado estavam Timothy e Rhonda, também na mesma situação. Quando Ian percebeu que Henley havia recobrado a consciência, tirou-lhe a mordaça e disse que ia matar os três por terem levado Rhonda para a casa. Henley tentou negociar com Dean, que apontava uma arma calibre 22 para o seu estômago, e disse que o ajudaria a torturá-lo se o libertasse. Foi assim que Dean desamarrou Henley, e os dois amarraram Timothy e Rhonda à tábua de tortura, onde Dean começou a torturar e estuprar Timothy, que já havia recobrado a consciência. Rhonda também acordou enquanto Henley a despia, e foi aí que ela perguntou o que estava acontecendo. Ela estava perguntando se tudo aquilo era real, pensando ou, melhor dizendo, querendo que tudo aquilo fosse apenas uma brincadeira perversa. Quando Henley respondeu que sim, que de fato era real, Rhonda perguntou o que ele ia fazer a respeito. Foi aí que Henley decidiu enfrentar Dean. Pegou a arma dele e disse: "Você já foi longe o suficiente?" "Dean, não posso mais continuar. Não posso deixar você matar meus amigos." Dean começou a avançar em direção a Henley, gritando para que ela atirasse, provocando-a, pois realmente acreditava que ela não faria isso. Mas no final, Henley começou a atirar e Dean tentou fugir correndo do quarto, até que finalmente levou o tiro que o matou. Às 8h30 da manhã, Henley ligou para a polícia e denunciou que havia assassinado Dean. Assim que a polícia chegou à casa dele, começaram a encontrar os instrumentos de tortura, como cordas, algemas, facas e brinquedos sexuais. A polícia deteve Henley, que confessou abertamente todos os crimes dos quais participou. Enquanto isso, por outro lado, David Brooks se apresentou junto com seu pai na delegacia e negou sua participação nos crimes. Mas admitiu ter conhecimento das torturas, graças às declarações de Henley. Naquele dia, foram encontrados 8 cadáveres em um galpão pertencente a Dean Curl, enquanto levou anos até que o restante dos corpos fosse descoberto. As autópsias nos corpos das vítimas revelaram torturas sexuais horríveis. Os pelos pubianos haviam sido arrancados, os genitais mastigados, e eles foram penetrados com tubos de vidro, que depois foram quebrados dentro de seus corpos. Williams, por sua vez, passou semanas no escritório de liberdade condicional juvenil do condado de Harris, onde ela desconhecia completamente a horrível busca por corpos em tantas sepulturas, as histórias de abuso sexual, tortura e mortes. Ela não sabia de nada. Ela considerou por muito tempo Henley como seu salvador, mas também era Maura a pessoa por quem ela tinha se encontrado naquela situação. Levou muito tempo para ela chegar a uma solução e teve que reunir coragem para ir até a prisão e falar com ele para finalmente resolver o que realmente aconteceu naquela noite. Ela disse à polícia que depois que Henley matou Dean, ela se virou para Curly, chocada, e disse: "Se você não fosse meu amigo, eu poderia ter conseguido $1.500 por você." Isso lhe pareceu horrível, de verdade, e isso ficou na sua mente por muito tempo, por muitos anos. Curly, por sua vez, disse que tinha 2 opções, ou aceitava e seguia em frente, ou tirava a própria vida. Ela também não sabia se perdoaria Henley pelo que ele tinha feito. Na verdade, naquela noite ela estava prestes a ser mais uma vítima. Não é que ela fosse agradecer por tê-lo salvado, porque não foi por ele, Henley se salvou sozinho. Curly passou anos lutando contra a depressão, o alcoolismo e o transtorno de estresse pós-traumático, enquanto Williams tentava ser amiga de Henley. A questão com Williams praticamente acabou naquele dia. Que Henley lhe disse na prisão que naquela noite quase atirou na cabeça dela que ele considerou isso. Então ela fechou esse capítulo da vida dela. Depois disso, ela foi embora e Kelly nunca mais entrou em contato com esse homem. Então os dois tentaram seguir com suas vidas, tentando se recuperar do que havia acontecido com eles. Henley, por sua vez, começou a dar nomes, a falar das vítimas e a dizer onde elas estavam. Ela ajudou a polícia durante anos a recuperar cada corpo que conhecia. A polícia também levou ao principal local, 4 detentos da prisão local para cavar. E depois de limpar os escombros da superfície, eles começaram a trabalhar. 6 polegadas abaixo, após achar um sapato, algum dinheiro e um relógio. Sob uma camada de cal branca, foi encontrado o primeiro corpo, um adolescente nu, enrolado em plástico, com um cordão pesado ao redor do pescoço. Esse era James Drymala, de 13 anos, a última vítima de Dean. Ao mesmo tempo, começaram a aparecer os noticiários com um dos casos mais horríveis que já tinham visto. Ademais, naquele dia, enquanto os corpos surgiam, Henley pediu para telefonar para sua mãe. E, enquanto a gravavam, ela disse que tinha matado Dean e que tinha levado aqueles garotos para a morte. Ela chorava enquanto sua mãe tentava pedir para ficar com ela. Muitas famílias souberam enquanto a polícia descobria que seus filhos estavam enterrados ali.
David Brooks aceitou confessar, mas se recusou a assumir a responsabilidade por qualquer um dos assassinatos. E ele tem estado em silêncio desde que escreveu originalmente sua confissão, depois que Wayne Henley atirou em Dean Corll. Mas na delegacia, antes de sua prisão, ele deu sua versão do ocorrido. Seu pai o incitou e o levou até lá. Esta é a carta que ele fez. Meu nome é David Brooks, tenho 18 anos e moro no número 145 da PEC com minha esposa Bridget. Na verdade, nunca matei ninguém, mas eu estava no quarto quando aconteceu e era para eu ajudar se algo desse errado. O primeiro assassinato de que me lembro aconteceu quando Dean morava na casa de Yorktown. Havia 2 meninos lá e eu fui embora antes que eles fossem mortos, mas Dean me disse que os matou depois. Não sei onde foram enterrados nem quais eram seus nomes. Supostamente, os primeiros que Dean matou foram enviados para a Califórnia. A primeira matança que me lembro de ter presenciado foi em San Felipe, 6.363. Esse garoto era Ruben Haney. Dean e eu éramos as únicas pessoas envolvidas nisso, mas Dean cometeu o assassinato e eu estava presente quando aconteceu. Também me lembro de 2 crianças que foram assassinadas nos apartamentos Place One em Mangon. Eles eram irmãos e o pai deles trabalhava na casa ao lado, onde estavam construindo mais alguns apartamentos. Eu estava presente quando Dean os matou estrangulando-os, mas novamente não participei. Acho que estava presente quando eles foram enterrados, mas não me lembro onde os enterraram. O mais novo desses 2 meninos é o mais jovem assassinado, eu acho. Lembro de um menino assassinado na casa de Dean, na Colômbia. Isso foi pouco antes de Wayne Henley entrar em cena. Dean manteve esse garoto na casa por cerca de 4 dias antes de matá-lo. Não me lembro do nome dele, mas nós o pegamos na 11ª e Hootland. Acho que também ajudei a enterrar esse menino, mas não me lembro onde era. Isso foi há uns 2 anos. Dean ficou muito incomodado por ter que matar esse garoto, pois gostava muito dele. Um menino chamado Glass também foi assassinado na direção de Columbia. Eu o levei para casa uma vez, mas ele não saía porque queria voltar para a casa do Dean. Eu o recuperei e o Dean acabou matando ele. Agora que penso nisso, não tenho certeza se foi o Glass que eu levei para casa ou outro garoto, mas acho que foi o Glass. Foi durante o tempo em que morávamos na Columbia Street que Wayne Henley se envolveu. Wayne participou em conseguir os garotos no começo e depois teve uma participação ativa nos assassinatos. Wayne parecia gostar de causar dor e foi especialmente sádico com Schuller. A maioria dos assassinatos que aconteceram depois que Wayne apareceu na cena não envolviam os 3. Ainda não participei do assassinato real, mas quase sempre estávamos nós 3 lá. Mark Scott foi assassinado na casa do Schuller. Ontem eu disse no meu depoimento como testemunha que Mark Scott estava na casa do Schuller, mas não disse que eu estava presente, o que estava. Mark, armado com uma faca, tentou atacar Dean. Ele o acertou com a faca e agarrou sua camisa. A faca cortou apenas superficialmente a pele dele. Com uma mão ainda amarrada, Dean segurou a mão que empunhava a faca. Wayne saiu correndo do quarto e pegou uma arma, e Mark simplesmente desistiu. Wayne matou Mark Scott e acho que o estrangulou. Mark foi enterrado na praia ou no galpão de barcos. Houve outro menino assassinado em Schuller? Na verdade, eram 2, desta vez um garoto chamado Billy Bold e outro chamado Johnny, e acho que o sobrenome dele era Malone. Wayne estrangulou Billy e disse, "Ei, Johnny", e quando Johnny olhou para cima, Wayne atirou na testa dele com um calibre 22. A bala saiu pela orelha dele, ele se levantou e uns 3 minutos depois disse, "Wayne, por favor, não faça isso." Então Wayne o estrangulou e Dean ajudou. Foi enquanto morávamos em Schuller que Wayne e Dean me pegaram e começaram a me matar. Supliquei para Dean não me matar e finalmente ele me deixou ir. Afirmei isso no meu depoimento de testemunha ontem, e essa parte do meu relato era totalmente verdadeira. Também foi nessa direção que pegaram Billy Riedinger, e o que eu disse no meu depoimento como testemunha era verdade sobre ele. Cuidei dele enquanto ele esteve lá, e acho que a única razão pela qual ele está vivo agora é porque eu supliquei para que não o matassem. Wayne e Dean ficaram com um garoto alto e magro sozinhos enquanto estávamos em Schuller. Simplesmente entrei na casa e lá estava ele. Eu fui embora antes que matassem esse. No primeiro apartamento em que moramos, no Westcott Towers, acho que 2 garotos foram assassinados. Ambos eram jovens de Heights, mas não sei seus nomes.
Wayne atirou acidentalmente em um deles. Isso foi por volta das 7 da manhã. Eu estava no outro quarto dormindo. Quando isso aconteceu, Dean me disse que Wayne tinha acabado de entrar balançando o calibre 22 e atirou acidentalmente na boca de um dos garotos. A bala entrou e dava para ver debaixo da pele. Eles não mataram o menino naquele momento, mataram esses 2 garotos mais tarde. Nesse dia, Dean se mudou para o Princess Apartments, na Wheat Road, e eu me lembro que ele levou um menino para lá. Sozinha. Ele queria minha ajuda, mas eu não faria isso. Eu não queria me envolver com esse porque tinha um lugar para onde queria ir, então tentei irritá-lo para que ele fosse embora, mas ele queria ficar. Dean pegou o menino, e 3 minutos depois, eu já tinha ido embora. Naquele momento, eu usava o carro do Dean, então entrava e saía constantemente. Depois dos apartamentos Princesa, Dean se mudou para Pasadena. Eu sei de 2 que foram assassinados lá. Um era de Baton Rouge e o outro era um garotinho loiro, do sul de Houston. Vi o garoto do sul de Houston por uns 45 minutos, levei uma pizza para ele, depois fui embora e ele queria que eu voltasse. Eu não estava lá quando esses 2 garotos foram assassinados. No total, acho que houve entre 25 e 30 crianças assassinadas e elas foram enterradas em 3 lugares diferentes. Eu estava presente e ajudei a enterrar muitos deles, mas não todos. Acho que há 3 ou 4 enterrados em Sam Rayburn. Tenho certeza de que há 2 lá. No primeiro, em Sam Rayburn, eu ajudei a enterrá-lo. O próximo, nós levamos para Sam Rayburn. E quando chegamos lá, Dean e Wayne descobriram que o primeiro tinha vindo à superfície e que um pé ou uma mão estavam para fora do chão. Quando o enterraram pela segunda vez, colocaram uma espécie de lona plástica por cima para mantê-lo embaixo. O terceiro lugar onde foram enterrados foi na praia de High Island. Isso ficava bem ao lado da saída de Winnie, onde a estrada vai para a praia. Virei para leste na estrada da praia e dirigi até que o asfalto mudou, que é aproximadamente 1/4 ou meia milha. E os corpos estavam no lado direito da estrada, a cerca de 15 ou 20 jardas dela. Na verdade, nunca enterrei ninguém lá, mas sempre dirigi o carro. Uma das covas tinha uma grande pedra em cima. Acho que há mais 5 corpos enterrados nesse lugar. Os corpos na praia estão enfileirados por talvez meia milha, mais ou menos. Estou disposta a mostrar aos oficiais onde fica esse lugar e tentarei localizar o máximo de túmulos possível. Lamento que isso tenha acontecido e sinto muito pelas famílias das crianças. Estou fazendo esta declaração por minha própria vontade e não prometi nada. Como vocês podem ver, isso é diferente do que contei anteriormente, que seria tudo mais baseado na experiência e no testemunho de Henley. Ambos tinham visões diferentes do que aconteceu e, na verdade, não podemos saber a verdade, porque o terceiro jogador em tudo isso já não está mais vivo. Ele não estava vivo naquele momento para dizer o que era verdade e o que não era. De qualquer forma, mesmo que a gente sente aqui para pensar, quem poderia ter feito as coisas pior? Ambos tiveram envolvimento nos assassinatos, de uma forma ou de outra. Em carta similar, Henley também admitiu os delitos. Henley e Brooks foram julgados separadamente por sua participação nos assassinatos, que hoje são conhecidos como o Massacre de Houston. Henley e Brooks foram condenados à prisão perpétua em 1974 e 1975, respectivamente, sem direito à liberdade condicional. Brooks faleceu em 28 de maio de 2020 por coronavírus, aos 65 anos de idade, enquanto Henley ainda está vivo e na prisão. Mas a história em si não termina aí, as repercussões do caso são muitas. Primeiramente, como vocês já devem ter notado, Dean levava muitos garotos com quem tinha vínculos próximos. E para alguns de seus amigos, era basicamente como um filme de terror em que os jovens ao redor iam desaparecendo. Nessa situação, nos questionamos, quem será o próximo? Ainda por cima, não sabiam como esses garotos sumiam. A polícia, por não fazer nada, dizia que não havia perigo, que aqueles que desapareciam na verdade tinham fugido. E pronto, quando não era assim, não havia sinais de alerta que impedissem o que estava acontecendo. E por outro lado, Rhonda foi acusada de ser cúmplice e de se fazer de vítima. A própria irmã dela disse que o testemunho não era verdadeiro, que naquela noite ela não tinha fugido do pai, que ele não era mal com a Rhonda, ou no mínimo não como ela relatava. Também na época, a conclusão do chefe de polícia foi que todos os gays eram depravados e predadores sexuais. E, evidentemente, eles correram para explorar cada bar gay da cidade que existia.
Olha, não funcionou, não adiantou muito, não resolveram nada indo a cada bar gay esperando encontrar depravados. Além disso, é frustrante que eles queiram trabalhar depois, quando havia uma clara sequência de eventos repetitivos acontecendo diante deles. Eles quiseram bancar os heróis depois e só estigmatizaram um monte de pessoas. Pelo menos neste caso, foi possível descobrir onde estavam os corpos e as famílias que perderam esses jovens puderam velá-los como deveria ser. Ao menos sabem o que ocorreu com eles, ao contrário de muitas outras histórias que ficam no nada encobertas, sem dúvida. Vale lembrar que Honda deu seu depoimento publicamente em 2013, quando a internet já era um fórum gigante onde as pessoas opinavam sem limites. Chegaram até a acusá-la de envolvimento no desaparecimento de seu namorado, o que, evidentemente, é uma declaração muito forte. Por outro lado, Henley a defendeu dizendo que ela foi o empurrão que ele precisava para finalmente matar Dean. O fato de ela acreditar que era capaz de tirá-los daquela situação e enfrentar esse homem fez com que ele finalmente apertasse o gatilho. Além disso, mais pelo lado pessoal. Dean estava de olho no irmão mais novo de Randy, Ronnie, e ele definitivamente não queria que ele chegasse perto do irmão dele. Cedo ou tarde, ele teria que enfrentar essa situação, na qual ou ele morria, ou Dean morria, ou ele deixava o irmão ser vítima do homem doce. E bom, essa é toda a história por hoje. Me contem o que vocês acham e se já conheciam esse caso. Já estou muito cansada, vou tirar toda a maquiagem e vou continuar trabalhando. Mas, enfim, me sigam nas minhas redes sociais se vocês chegaram até aqui. De verdade, parabéns, já que estou aqui. Me sigam no Instagram. Porque sim, sei lá. Se quiserem me seguir em alguma rede social, recomendo o Instagram. É lá que estou mais ativo. Às vezes eu posto quando um vídeo é publicado, pois pode atrasar devido ao tempo de 2 horas de gravação. Casos longos vão começar a demorar, me parece. Espero que não, mas vou ser realista. Se quiserem me enviar fotos dos seus pets, por favor, façam isso. Receber fotos de pets é uma parte boa do meu dia, eu amo. Por aqui terminamos, aqui estão os apoiadores do Patreon e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem nessas plataformas. E sem mais nada a dizer, confira o novo vídeo e o recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Tchau!